Olá, amigos. Hoje eu quero falar para você sobre terapias, psicoterapia. Dentro do meu trabalho, né, eu fiz várias formações e dentro dessas formações, algumas deu com o meu perfil como profissional, eu me identifiquei, então me ajudou e ajudou muito meus pacientes. Hoje eu trouxe aqui a Priscila, que é uma colega de trabalho. Ela trabalha com a terapia comportamental infantil e adolescente, né? E ela vai falar também um pouco sobre isso hoje com a gente aqui. E no decorrer, eu vou apresentando para você o meu trabalho também, né? Como a gente trabalha, como que a gente faz. Dentro desse período aí, já tem muitos anos que eu trabalho, né? Eu fiz uma formação do Peter Levine, que é a experiência somática, que é uma terapia de solução de trauma. Então, ela trabalha a questão trazendo o trauma a partir do corpo. Hoje a gente sabe que o trauma é no corpo, fica registrado no corpo do paciente. Então, a terapia do Peter Levine, ela tem esse contexto de trabalhar do corpo, acessando o trauma, consciente ou inconsciente. Também eu fiz a formação TRE do David Barcelos, que também é uma terapia de expressão de trabalhar no corpo. Também fiz a formação haitiana, que é análise do corpo. A Priscila acabou de me falar que ela também tem essa Sim. formação, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre essas experiências como profissional a gente tem para trazer e o que a terapia pode contribuir para você. Bom dia, Priscila. Bom dia, Jocélio. Um prazer estar aqui com você, para a gente poder bater esse papo gostoso, né? A gente Uhum, já se conhece há um bom tempo uhum, e ter te conhecido e ter participado desse processo de crescimento na minha vida profissional, junto sim. com você, fez a diferença. E eu sou Uhum. muito grata por esse momento aqui. Ah, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. A Priscila também ela tem um livro, né, que ela escreveu. Você pode nos falar Sim. do seu livro? Esse livro, Cultivando Equilíbrio na Família, ele foi escrito com 18 profissionais, e eu Hum, sou uma delas, né? Ele foi organizado pela Denise Franco, e são dois volumes, né? O primeiro volume é focado em equilíbrio na família para crianças, e esse, onde eu faço parte, é para adolescentes uhum, e pais em forma geral, né? Então, além de atender crianças acima de 10 anos, atendo famílias, pais, casais, e é muito rico esse livro, né? Ele fala da questão das redes sociais, fala da questão da personalidade, fala da questão da maternidade, daquela conflito que existe entre mãe e filha, principalmente sim. nessa fase da adolescência, Uhum, né? E chega até o último capítulo, né, sobre o ninho vazio, que é quando os filhos já cresceram e estão indo embora foi embora. de casa também. Então é muito, muito rico, muito enriquecedor. É. E essa fase do ninho vazio eu conheço. É, eu tô na fase dos pequenininhos virando adolescente já. É. Então, é uma fase, eu mesma profissional, né? Foi difícil passar pelo ninho vazio, né? Uhum. E hoje eu já sou vovó, né? Mas, assim, querendo ou não, todo mundo passa, né? Sim, são fases e fases, né? Fases e E a fases. gente, como mãe, né, a gente tem essa experiência da maternidade também, do estudo da psicologia, né, para ajudar os pais. A gente, quando sente na pele, É, a gente consegue ter uma empatia muito maior, né, por quem é. está passando por essa fase. O que a terapia comportamental ela pode contribuir para uma síndrome do pânico com adolescente ou até infantil? A terapia comportamental, né, cognitivo-comportamental, ela atua muito no trabalhar com a mente, né? O Uhum, que a pessoa pensa vai se transformar nas emoções que geram os comportamentos. Então a gente observa o comportamento da criança, né? Observa o comportamento do adolescente, dos pais, inclusive, diante deles. E a gente trabalha muito a questão do comportamento da família, que vai uhum, impactar diretamente em como aquele adolescente pensa sobre si uhum, e como os pais pensam sobre ele também. uhum. Então é um conjunto de fatores. Então a gente vai trabalhando ponto a ponto como transformar esse pensamento. Né? Muitas vezes os pais pensam assim do filho: ah, isso aí não tem mais jeito.
Ah, é aborrecente. Ah, é muito difícil. Eu não sei lidar com isso. Esses pensamentos formados por frases impactam diretamente no sentimento que esses pais têm em relação a esse adolescente, essa criança, e impacta no comportamento deles. Então, a gente trabalha nisso, na modificação desses pensamentos, porque impacta direto nesses sentimentos que o adolescente está enfrentando. E, em contrapartida, no atendimento com o adolescente, a gente trabalha isso. O que ele está pensando de si? O que ele pensa dos seus pais? O que ele pensa da vida? E aí, trabalhando esses pensamentos, começa a ter uma modificação dos sentimentos. Na própria sessão, ele já vai se sentindo melhor, né? Só do fato de expor e de ser trabalhado, ressignificado essas ideias que ele tem sobre si, que na maioria das vezes são exageradas, e é por isso que gera toda essa confusão emocional também. E aí algumas tarefinhas de comportamento também que a gente passa, né? A terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com isso, com tarefinhas para casa, tanto para os pais quanto para os adolescentes. E assim a gente começa a ter um trabalhar em conjunto. Nesse sentido. Sim, eu trabalho muito em conjunto com a família. Com a família. Três atendimentos para o adolescente e um para os pais. Um para os pais. No mês. E assim a gente vai isso contribui, forças. né? Sim. Até porque muitas vezes os pais não sabem lidar com a situação, né? Na maioria das vezes não. É por isso que está nessa situação. É, né? exatamente. E o conflito dos pais também contribui muito, né? Sim, Aquele jogo manipulador que os pais fazem, né? Com a criança e também com um com o outro, né? Exato. E acontece muitas vezes na terapia de ir só a mãe. Só a mãe. No dia da sessão do casal, vem só a mãe. O pai não comparece a maioria das vezes, né? Mas eu vejo isso assim de uma forma muito positiva quando o casal vai junto. O resultado é muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo, né? Então é importante, e eu deixo esse alerta aqui para os pais, né? Que participem. Que às vezes vai respingar no próprio pai ou na própria mãe o que está acontecendo com o filho. Ele vai ter que encarar isso, né? Naquela terapia. E você trabalha com traumas também, né, Trabalho Célia? Eu com fico trauma. curiosa, assim, de saber como que seria essa questão no seu tratamento também em relação ao trauma. Com o trauma, né? Dentro do trabalho que eu faço para trabalhar com o trauma, a gente também trabalha os pais, né? O primeiro encontro, a gente vai conversar com os pais, adolescentes, embora eu atendo de adolescente para adulto, né? E meu trabalho todo foi voltado assim. E, enfim, eu não tenho também a estrutura para trabalhar com a criança, assim, né? Então, é voltado, o consultório é montado para trabalhar com adulto. Então, eu começo a atender a partir de 13, 14 anos, né? Hoje, como eu trabalho com a neuromodulação, então a gente faz esse mapeamento, vê o que está em desordem esse cérebro também, sabe? E aí vai olhar o trauma a partir do corpo, vai ressignificando isso a partir que o corpo mostra, né? Então, dentro desse processo, a gente vai fazendo uma técnica que vai abordando do corpo para fora. Então, daí a pessoa vai, o corpo vai mostrando, vai manifestando aquela tensão, aquele estresse, porque a pessoa entra no estado de luta, fuga ou congelamento, né? Então, a terapia de trauma, ela tem esse vínculo de descongelar o trauma, sem falar no trauma. A gente não fala do trauma, né? Então, aí vai aparecendo no corpo. Como que aparece? Em forma de tremores, aonde está registrado, né? Onde o corpo tem aquele registro, a pessoa manifesta um tremor. E esse tremor, ele pode ser bem intenso, e como ele pode ser muito sutil, né? Muitas vezes, até a pessoa sente o tremor meio que para dentro, assim, ela não manifesta o tremor para fora, né? Mas ela vai relatando e vai sentindo todo aquele movimento do tremor. Interessante. Isso são eletrodos? É um aparelho? Como que você descobre isso ali? A terapia em si, essa parte não, ela é uma técnica mesmo, que você vai focando no corpo Visualmente. visualmente e vai
trabalhando e trazendo aquilo que a pessoa tem consciente ou não, que ela não tem consciência, né? A gente sabe hoje que tem trauma transgeracional, ou seja, que a gente traz herdado, Exatamente. né? Então, esse trauma, ele vai aparecendo no corpo. E a forma que você vai focando, a técnica vai focando, vai trabalhando, os tremores são manifestados no corpo. Enquanto a pessoa fala e a observação sua como um profissional Isso. daquela parte ali do corpo que está se Ela vai. manifestando. E treme o corpo todo, Interessante. muito. E muitas vezes o tremor, ele é intensificado. Mas quando eu digo intensificado, é muito tremor mesmo, né? Porque eu associo a experiência somática e também a técnica do David Barcelos, que ele é um fisioterapeuta, então ele trabalhou, fez alguns exercícios onde você foca naquela local ali e aquela questão, ela vem para frente, né? Vou dar um exemplo. Eu atendi uma paciente que ela estava tranquila, voltando assim, com muita, não é uma regressão, quando eu falo voltar, ela estava buscando lá no inconsciente dela o movimento do tremor que ela sentia, e os tremores nos braços. E esses braços tremiam com uma velocidade. E de repente ela veio um choro, e ela chorou muito, e o braço levanta, o braço levanta. Quando este braço levanta, então ela lembrou de uma memória de infância, de uma agressão que ela sofreu naquele braço ali, né? E era uma questão de infância, que apanhou de uma mãe, só que aquilo teve uma inibição na vida dela, na vida sexual dela. Ela ficou uma pessoa travada, né? E aí, quando veio tudo aquilo, veio a memória, veio a imagem, aí o neurônio espelho abre e mostra aquela imagem, né? E aí ela pôde vivenciar aquilo e se liberar. E aí o corpo todo tremeu, tremeu, até que aconteceu toda a liberação, e aí ela relaxa e fica totalmente em paz e tranquila. Poderoso isso, né? Então, esse é um movimento da terapia de trauma. O mapeamento que a gente faz, que é com eletrodo, esse já no caso de terapia de trauma, não seria necessário, né? A não ser que tenha ali uma depressão, a não ser que tenha ali um transtorno de ansiedade ou outro transtorno manifestado ali, né? Então, ali é um cérebro desregulado e a gente vai colocar o aparelho, que é o eletrodo colocado sobre a cabeça, e vai autorregular o cérebro. O eletrodo, então, já entra como tratamento, não como Como diagnóstico. tratamento, né? Embora todos os pacientes que vêm no meu consultório, eu faço uma análise. Eu faço uma análise, porque eu preciso ver, né, se é só trauma ou tem alguma coisa de autodesregulação no cérebro. Isso é maravilhoso, né? E quantas pessoas estão perdendo de não buscar terapia, né? Porque todas Nossa, as terapias, elas têm eficácia. Todas. todas. E as pessoas que resistem em buscar essa ajuda, às vezes vai buscar só no medicamento, né? É, Não que o medicamento não seja importante, é importante, sim, mas a terapia ela vai muito mais profundo, vai na raiz, vai na causa na daquele causa. problema e não é só uma maquiagem ou uma coisa que vai daqui a pouco voltar se a pessoa não buscar É, a solução, né? a solução. A gente sempre lembra do caso mais atual, né? Sim. Ontem eu atendi uma pessoa com CID já de TEA, que é o aspecto autista, né? Falar assim para você, para entender, e, e com uma depressão, né? Aí, quando eu fui fazer o mapeamento, a avaliação dela e tudo mais, o aspecto autista dela era tipo 1, então era bem, né? Bem tranquilo. Mas ela tem crise nervosa, então ela tem um transtorno adulto de um TOD,
né? E aí essa pessoa fica completamente entre em surtos e tudo mais. E a medicação que ela estava tomando era para psicótico. Nossa, E ela não é psicótica. Então, veja, que bagunça. aí o que que faz? A pessoa se torna psicótica, né? Quando ela toma. E aí não é, como diz, né? A cada vez que ela vai no psiquiatra, ela conta uma história para o psiquiatra, né? E aí o psiquiatra vai dando a partir dos sintomas. Isso faz com que a pessoa muitas vezes adoeça mais do que uma solução. E aí tem uma outra questão, ela não toma os remédios seguido, ela interrompe o tratamento, ela para de tomar a medicação. E aí, quando você para, você cria uma dependência da medicação, e quando você para, você vai ficar pior do que está, né? E o médico às vezes não tem toda essa compreensão do histórico da pessoa, porque ele encontra com ela de tempos em tempos, Três, né? 4 meses aí. E a terapia tem essa coisa mais próxima, É, semanal, toda e a semana. investigação, né? Porque a É, gente faz as perguntas realmente para entender e vai é, pegando ali o que a pessoa vai é, dizendo, até o que ela não vai dizendo também. é, E isso é muito importante, né? isso. Então é isso que a terapia, pessoal, pode contribuir para você, né, Priscila? Exatamente. Faça terapia, né? É um jargão, né? Mas na verdade a gente incentiva, é importante. Nós, enquanto profissionais, também fazemos, porque Sim. nós somos um ser humano, né? E passamos por situações na vida, Uhum, tanto atuais uhum, quanto antigas, que às vezes a gente nem tem acesso. sim. E a terapia ajuda a gente a realmente descobrir essas fontes, essas raízes e tratar de fato Uhum, a causa raiz do problema e aí ser de fato livre. sim. Né? E quantas curas físicas, inclusive, acontecem exatamente porque houve uma cura emocional. Houve uma cura emocional. E isso é É. maravilhoso, poderoso. E às vezes um bom diálogo é muito importante, né? Porque as pessoas hoje vivem num vazio existencial muito grande, Exatamente. perdidas, né? Não sabem bem o que vão fazer, o que querem, né? Então, a terapia, qualquer terapia que você queira fazer, porque também é importante a identificação, né? Exato. Não é só a empatia com o profissional, mas assim você se identificar com o método. Tem as terapias haitianas, tem a terapia freudiana, Sim. de junguianas, né? Tem Uhum. várias terapias aí e todas são muito boas. E todas têm com um único cunho, ajudar você. Exatamente. E é importante isso que a doutora Jocely está falando, porque tem pessoas que vão uma vez no psicólogo É, e julgam como se tudo fosse igual. não E é é? totalmente diferente. Cada um tem uma abordagem, tem um método, tem uma técnica, tem uma forma de atuar. E encontrar esse profissional que você se identifica tanto com o profissional quanto com a técnica que ele utiliza é o que faz a diferença. Exato. Então, se não deu certo com um, procure outro, mas não pare de buscar a solução dos seus problemas, porque você vai encontrar em algum momento. É. A identificação, a empatia com o profissional, né? E com o método. Porque às vezes você vai no psicólogo e você não entende a metodologia que aquele profissional está te oferecendo. E é Sim, a ferramenta de trabalho que ele tem e é aquilo que ele pode te oferecer. Ah, mas eu não gostei. Tá, procura outro, né? Você exatamente. vai achar um profissional que vai te ajudar e vai contribuir com você e te ajudar a resolver as suas questões emocionais. É isso. Então, pessoal, estamos chegando ao final, né? Quero me despedir de você. E, mas eu também quero dizer que toda semana a gente vai trazer um tema aqui sobre terapia, sobre psicoterapias, né? Que pode ajudar você. A semana que vem a gente vai gravar um outro bate-papo desse com uma outra colega de terapia de trauma, que é também uma outra metodologia, uma forma diferente de abordar o trauma. Muito obrigada a você, Priscila, pela sua contribuição. Obrigada, doutora. Muito obrigada a todos também. Venho deixar aqui o meu abraço para cada um.
dizer para os pais, existe solução sim para os seus filhos. Busque terapia, procure esse espaço onde você também pode falar de si, onde você também pode entender o seu filho, entendendo a si mesmo. E estamos aqui para servir vocês. Gratidão, Lucélia, Obrigada. mais uma vez por esse momento de bate-papo tão enriquecedor. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que tem muito mais a se conhecer. Exato. Também dentro da terapia, dentro da psicologia. Sim. Gratidão. Muito obrigada a você. Obrigada.